quem vai estar aqui com a gente amanhã. Amém? Cadê o pessoal que vai batizar hoje? Não vai vir amanhã também não? Irmão, entenda uma coisa, a partir desse momento, a gente não tem mais escolha. Você está pensando que é só mergulhar? Não é não, querido. Porque entenda uma coisa, Deus ama todos, sim ou não? Eu já estou pregando, meu Deus. Deus ama todos, sim ou não? Mas eu vou te fazer outra pergunta. Deus pode confiar em todos? Ai, como? Mas Ele ama, Robert. Por que Ele não pode confiar em todos? Porque nem todos têm aliança com Ele. E qual é o momento que um crente, que um cristão e um filho de Deus se aliancia com Ele? É quando Ele faz isso aqui, ó. Quando Ele entra e sai pelas águas. Você acredita nisso? Não, isso aqui não é só entrar e sair. Isso aqui é o maior ato de aliança que o homem pode fazer com Deus. Você acredita nisso? Porque em João 3 vai dizer que aquele que Ai Jesus, eu estou adiantando a palavra. Aquele que entra e sai pelas águas, aquele que é batizado pela água e pelo Espírito, esse pode entrar no reino. Você não pegou, você vai pegar. Diz para o seu irmão do lado: essa tarde é tarde de tocarmos na nossa eternidade. Coloca para mim o texto de Efésios 2, versículo 4. E nós vamos caminhar debaixo dessa verdade. Esse é um texto muito rico. Efésios 2, versículo 4. Vamos do 4 ao 10. Consegue colocar para mim? Então, vamos ler aqui. Todavia, vamos lá. Eu e você. Todavia, Deus, que é rico, vamos comigo, gente, em nome de Jesus. Toca no seu irmão do lado aqui, o desânimo é para lá para fora, aqui não. Amém? Se ele estiver desanimado, dá uma cutucada na costela dele para até ele gritar ai. Amém? E se ele não gritar ai, você vai falar assim: eu te expulso no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Todavia, Deus que é o quê? Deus que é. Então, o texto não está dizendo que Ele tem misericórdia. Vamos lá. O texto está dizendo que Ele é. E se é rico, quer dizer que Ele tem misericórdia em Agora diz para o seu irmão do lado, me ajuda a pregar para ele. Misericórdia é uma perseguição espiritual. Vamos lá. Não é só espírito ruim que persegue você, não. Vamos lá. Misericórdia é uma perseguição espiritual. Amém? Não estou entendendo? Vou te provar. Salmo 23, o finalzinho dele vai dizer: certamente que as tuas misericórdias... certamente que a tua fidelidade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. E eu já quero começar a profetizar, irmão, que maldição parou em você, porque a partir de hoje é perseguição espiritual do alto. E o que é isso quer dizer, Robert? Misericórdia, bondade, fidelidade, tudo isso perseguirá você daqui em diante, amém? Alguém recebe essa palavra? Diz para o seu irmão: você está sendo perseguido por um favor do alto. Amém? Vamos lá, que eu estou só começando, eu só estou esquentando os motores. Vamos lá. Pelo grande amor com quem nos... Então entenda uma coisa: Deus não tem só amor, porque o amor que tem um propósito para existir. Irmão, você não está aqui comigo não. Por quê, pastor? Porque não tem sentido eu ter algo e não compartilhar aquilo que eu tenho. Então Deus está dizendo: olha, existe um grande amor em mim, e é por causa desse amor que eu amo.
Porque não tem sentido eu ter sem compartilhar. Não tem sentido eu amar, eu ter amor, se eu não saber amar. Não tem sentido eu ter perdão e não poder perdoar. Não tem sentido, querido, porque isso é falácia. O homem dizer que tem fé, mas não tem obras, que sentido tem se a minha fé é denunciada pelas minhas obras? Deus está dizendo para mim e para você, você só pode entender e experimentar o amor dele, porque você hoje tem a convicção de que é amado. E porque você é amado, você pode saber que ele tem amor. Você está comigo? Só existe um motivo para Deus ter amor, querido. É te amar. Só existe um motivo para Deus ter misericórdia. É para entregá-la para mim e para você. Amém? Só existe um motivo de você ter o que tem. Para você poder compartilhar com quem não tem. É por isso, Fernandinha, que Jesus vai falar assim, ó. Os pobres sempre terão. Ele não está falando de pobreza, pouco recurso. Não, é porque, ai Jesus, porque a riqueza só encontra sentido na pobreza. Porque hoje é um encontro de homens e mulheres ricas e pobres. Porque hoje eu estou compartilhando das minhas riquezas para enriquecer a sua pobreza. Você entendeu tudo agora? A gente sempre, tendo uma coisa, só existe esse sentido. A riqueza que está dentro de você, o amor, só tem sentido quando ele encontra o outro. Diz para o seu irmão do lado, fala assim, ainda bem que você está aqui. Ainda bem que você veio. Glória a Deus. Amém? Não tira o texto não, coloca ali. Quem é esse? Cadê o texto, amigo? Pelo grande amor que nos amou. Próximo. Versículo 5. Versículo 5. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão nessa mesa, nesse confador. Foi não? Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Olha o texto está dizendo, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, nós somos. Deus nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, ou seja, pecados. Pela graça, vocês. Vamos lá, pela graça. O que é a graça, querido? Favor o quê? Está errado, porque esse é um conceito do Antigo Testamento. Ninguém é salvo por um favor, entenda isso. O que o texto está dizendo, vocês são salvos pela graça, porque no Antigo Testamento era um favor imerecido, mas no Novo Testamento não é mais favor, é uma pessoa. Porque só existe um que salva, que liberta, que cura e redime o homem. Esse é o nosso Jesus. Amém? Você pegou isso? Deus nos... Jesus. Próximo. Meu Deus. Esse texto é muito forte. Deus nos... Então fala para o seu irmão assim, ó. Foi pela graça. Não é aquilo que você fez de certo ou errado. Você não é salvo pelo bom comportamento que tem. Você é salvo por mérito dele. Você está aqui comigo? Então, entenda uma coisa. Ninguém vai para o inferno pelo pecado que comete. Se você... Jesus, só está Fernandinha comigo. Ninguém vai para o inferno pelo pecado que comete, mas pela graça que rejeita. Você está comigo aqui?
Porque se não foi pelos meus méritos, também não pode ser pelos meus deméritos. O texto está dizendo que Ele me amou ainda nas minhas transgressões. Eu sou salvo pela... Está lá, querido. Quando Ele me salva, Ele vai dizer: e Deus nos ressuscitou com... Entenda que a palavra ressuscitar vem depois de salvar, Fernandinha. Por quê? Porque uma coisa é Deus te salvar, a outra é Ele ressuscitar. Por quê? Eu só posso ressuscitar com Cristo mediante ao quê, pastor? Ao batismo. Vamos lá, e com Ele nos fez assentar nas regiões. Peraí. Ele está me salvando, dona Suzy. Olha aqui. Ele está me salvando, deixa o texto lá. E depois de salvo, Ele ainda me ressuscita. E depois de me ressuscitar, ainda me coloca num lugar que nenhum homem poderia me colocar. Ele me ressuscitou e com Ele quem? Com Cristo, nos fez assentar nas regiões. Então entenda uma coisa, hoje você está aqui, mas o Espírito que está sobre você te deu autoridade para estar sobre todas. Você está entendendo? Nas regiões. É por isso que hoje você vai dizer para um demônio: sai, ele sai. Porque é essa autoridade daquele que te ressuscitou com Cristo te deu. Você acredita nisso? Deus, vamos lá, próximo. Ai meu Deus, preciso correr. Para mostrar nas eras que hão de... isso aqui é muito forte. Nas eras vindouras, em outras versões, a incomparável riqueza da sua... Então entenda uma coisa: riqueza não é ter dinheiro, riqueza é dom de Deus, da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Próximo. Pois vocês são salvos. Olha aí de novo. Olha o pessoal que está dizendo que perde salvação. Vamos lá. Pois vocês são salvos por meio da... eu achava que eu era salvo depois que eu ceava. Eu era salvo até porque no dia que eu parar de me comportar bem, eu perco. Ai, Jesus, Deus vai pegar você hoje. Vocês são salvos por meio da... Isto não vem de quem? É dom de... Próximo. Então diz para o seu irmão do lado: salvação é dom de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua carta que dom é o quê? E se Deus te deu, nem Deus pode tomar. Você está comigo aqui, gente? Isso aqui é muito forte. Próximo. Não por obras. Está muito claro, né? Para que ninguém se glorie. Não é o que você fez de certo. Vamos lá. 10. Porque somos a criação de Deus realizada. É por isso que tem tanta gente infeliz no nosso meio, Fernandinho. E está buscando realização no sexo, na droga, está buscando realização nos vícios, está buscando realização no trabalho, está buscando realização em tudo. E Deus está deixando claro que a nossa verdadeira realização só acontece quando encontramos para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticar. Você está aí comigo? O que o texto está dizendo? Olha, você é salvo para um objetivo. Existe um propósito para aquilo que está sendo feito hoje.
existe um objetivo. Não é só passar você pelas águas, é dar você um destino profético que antes era impossível que você cumprisse, porque antes você estava desconectado de Deus, mas agora, nascendo de novo da água e do Espírito, você está conectado de volta à sua fonte e agora pode realizar os mesmos feitos dele. E pasmem, porque existe uma boa notícia. E qual é, pastor? Ele mesmo vai dizer que faremos obras. O que isso significa, pastor? E que se ele curava, você também vai curar. Se ele libertava, você também vai libertar. Se ele ressuscitava, você também, a partir de hoje, pode levantar os mortos com o poder da palavra de Deus. Porque a partir de hoje existe uma aliança te guardando, existe uma aliança fundamentando a sua autoridade e fé. Aleluia! Porque Deus agora pode confiar grandes coisas mediante a sua aliança diante dele e dos homens. Amém? Você está comigo aqui? Gente, eu estou muito animado. Fecha os olhos. Pai, essa tua palavra, ela é poderosa demais. Ela não precisa de interlocutores. Não. Ela não precisa de um intérprete, ela precisa de um filho. E aqui está, Senhor, o teu filho, se colocando nesse lugar, tentando revelar você a esses homens que aqui estão, aos meus amigos, à nossa família. Porque tem gente aqui que entrou que não sabe, mas faz parte dessa família também. E o meu desejo é que o Senhor seja conhecido por eles também. Meu desejo hoje é que eles não conheçam a religião que os feriu, mas o Cristo que os salvou. Esse é o desejo do meu coração na tarde desse dia, é de revelar de uma maneira que o Senhor se torne irresistível a cada um deles. Eu creio em nome de Jesus e profetizo que essa tarde será uma tarde de salvação e de novos começos. Se você acredita, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Depois dessa pequena introdução a respeito do texto, eu quero que você me ajude a pregar para o seu irmão. Fala assim: amigo, depois disso aqui, a gente precisa entender uma coisa: a vida é simples. É a gente que complica, tentando humanizar aquilo que é espiritual e espiritualizar aquilo que é humano. Você está entendendo? Porque existem princípios que foram adquiridos não porque fiz bem ou porque fiz mal. Princípios e herança que nos foi entregue porque Ele fez tudo certo. Amém, irmão? Mas, infelizmente, Fernandinha, nem todo mundo tem essa capacidade ou teve essa experiência. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. O tablet agora resolveu, né? Diz para o seu irmão assim do lado, enquanto eu tiro o negócio daqui: nem todo mundo teve a boa experiência de encontrar um lugar saudável para construir bases, alicerces. Nem todo mundo como você teve a oportunidade de poder, obrigado, querido, de poder crescer em um lugar saudável. O que isso quer dizer, pastor? Que algumas pessoas, infelizmente, não conheceram o Evangelho de Cristo, conheceram a religião do homem. Você está aqui comigo? E esse, Jesus, e esse é o propósito de Deus, não é criar adoradores. Você está comigo? O propósito de Deus não é formar adoradores, ainda que Ele procure essa característica nos seus filhos. O propósito de Deus nunca foi gerar adoradores. Se fosse para isso, Deus criava mais anjos.
O propósito de Deus sempre foi relacionar-se com o homem gerado. Você está comigo? Esse é o propósito eterno de Deus, relacionar-se com o... É por isso que Jesus sobe com o corpo, porque um dia ele vai descer. E quando ele descer, ele vai poder se relacionar comigo e com você na mesma natureza. Você está comigo aqui? Diz para o seu irmão: evangelho não é religião, e religião não é evangelho. Por quê, pastor? Porque, entenda uma coisa, religião não funciona. Ela destrói, corrompe e separa o homem do plano original de Deus. E que plano original é esse, pastor? De estar com Ele e ser o seu representante legal na terra. Entenda isso, religião do latim, é isso mesmo, do latim, querido, porque eu me preparei para estar aqui, amém? Do latim, religare, diz para o seu irmão, religare, né? Religare, tem que fazer a língua, re, estou te ensinando, irmão, não é qualquer lugar que ensina latim, não é verdade, Fernandinho? Do latim, religare significa religar, reconectar. E o que é isso, pastor? É a tentativa do homem a chegar-se a Deus. É a tentativa falha do homem de tentar se aproximar de Deus. Mas o evangelho de Jesus não é o homem indo a Deus, é o Deus restaurando e buscando o homem que se perdeu dele. É por isso que religião não dá certo, porque é impossível um homem perdido achar Deus. É por isso que ele desce, encarna. Obrigado, Jesus. É um exemplo, quando Adão peca, Deus não deixa de descer ao seu encontro. Robert, eu pensei que Deus tinha sido pego de surpresa pelo pecado de Adão. Não, querido, Deus não é homem como eu e você para ser pego de surpresa mediante comportamentos alheios. Não, ele desceu sabendo que Adão iria cair e que estava separado dele. É por isso que ele vai falar, e existem alguns teólogos, Fernandinha, que dizem e afirmam que foi a primeira vez que Deus usa a palavra, que Deus fala em voz audível, e quando ele fala, ele diz: Adão, Adão, onde tu estás? Deus não está só falando, ele está liberando alguém, porque em João, o Novo Testamento da Nova Aliança vai dizer que o verbo se fez carne, e o verbo era Deus e estava com Deus. Quando Deus diz Adão, Adão, ele está tirando Jesus de dentro e enviando Jesus ao homem. Você está comigo aqui? O que está acontecendo? O homem havia se desligado de Deus no Espírito. É por isso que Deus precisa falar, porque o homem perdido não é alcançado no Espírito, ele é alcançado na alma. Você está comigo? Você está comigo aqui, querido? Ai, Jesus. Diz assim: religião não funciona, porque não dá para o perdido se conectar a Deus. É por isso que é o Deus que veio restaurar. Por que a cruz, irmão, ela tem duas partes, horizontal e vertical? Você já pensou nisso? Qual que é o propósito disso, pastor? É que Deus veio restaurar exatamente aquilo que o homem perdeu. Como assim, pastor? No horizontal, ele está restaurando o relacionamento do homem com o homem. E na vertical, do Deus, de um homem com Deus. Você está comigo aqui? Religião não funciona. Diz para o seu irmão: religião não funciona. Por quê, Robert? Porque ele é um conjunto de regras e bons conselhos. Já o evangelho não, meu amigo. Ele é construído e revelado através de boas notícias. Diz para o seu irmão: hoje é uma tarde de boas notícias. E a boa notícia é que ele nos amou primeiro. A boa notícia é que ele nos amou primeiro. Não quando acertamos, como o texto diz,
Ele nos ama. Ele nos amou mesmo diante das nossas piores transgressões. Ele nos amou independente dos nossos erros e acertos. Ele nos amou. Diz para o seu irmão assim, ó, e porque Ele nos amou, isso é suficiente. Amém? Agora, eu preciso que você entenda uma coisa. Existe uma grande diferença, Léo, entre evangelho e religião. E a gente vai falar de algumas características, de algumas dessas diferenças. Anota para mim ganhar tempo. A primeira diferença é: a religião te oprime com o que você precisa fazer. Olha isso, irmão, em nome de Jesus. Hoje é uma tarde de libertação, amém? Amém? Se você foi ferido com algum tipo de liderança religiosa, essa é uma tarde de redenção. Se você foi ferido com igrejas religiosas, essa é uma tarde que Deus escolheu para curar essa ferida, restaurar o seu chamado e te dar uma nova missão. Você acredita nisso? Entenda uma coisa: a primeira diferença é que a religião te oprime com o que você precisa fazer. Entenda isso. O evangelho te liberta com aquilo que Cristo já fez. A religião vai te oprimir, o evangelho vai te libertar. A religião é um conjunto de regras, é uma imposição de pode ou não pode, tem que fazer isso ou aquilo. Você tem que produzir o tempo inteiro. Por quê? Porque toda a religião é viciada, sabe o que, irmão? Em resultado. Todo religioso é viciado em resultado. Ele quer saber o que você pode produzir para ele e não em quem você... E hoje Deus vai nos libertar desses, em nome de Jesus. Vai curar as nossas feridas de termos encontrado pessoas assim. Amém, irmão? E vai nos resgatar de volta ao verdadeiro evangelho. Olha isso. Isso aqui é muito forte. Diz para o seu irmão: religião é viciada em resultado. Mas o evangelho puro e genuíno, não. Ele não é movido por resultado. Não, pastor, não. O evangelho puro e genuíno, ele é movido por frutos. E fruto não é o que eu faço para Deus, mas o quanto de Deus eu revelo para os homens. Fruto não é obra, pastor, não. Fruto não é obra. Fruto é característica, Fernandinha. Entenda que fruto não nasce da força do homem. Não. Fruto não nasce da capacidade do homem de fazer algo para Deus. Fruto nasce da disposição do homem de se entregar a Ele. Fruto é uma condição de uma nova natureza. Você está comigo aqui? Não nasce da força do meu braço. Ela nasce porque eu estou conectado na videira. Fruto é natural, é orgânico. Ela nasce porque existe relacionamento e não apenas movimento. É consequência, Fernandinha, de um relacionamento saudável e não de um conjunto de boas maneiras. Diz assim: eu serei movido por frutos a partir de hoje. Eu serei movido por frutos a partir de hoje. Amém? Por quê, pastor? Jesus. Porque você sempre... Olha isso aqui, irmão, anota se você puder. Por que a religião não funciona? Porque é simples. Porque ela está preocupada em te manter em movimento e não em transformar o seu coração. É por isso que tem muitos ativistas gospel fazendo muita coisa, mas perdido na coisa que está fazendo. Você está comigo? A religião quer te dar um cargo, e o evangelho, pastor, ela quer te dar um encargo. Não, a religião vai querer te dar uma posição, e o evangelho vai querer te apresentar uma responsabilidade. A religião quer te apresentar um Deus, e o evangelho quer te aproximar do Pai. Está comigo aqui? Entenda uma coisa, anota: nós sempre nos parecemos com aquilo que admiramos. E o que isso significa, pastor? Isso é fruto. O que é fruto? Você não vai ver
uma árvore, uma mangueira dando uva, querido. Você não vai ver uma videira dando manga. Você está entendendo? Porque um fruto é uma característica da árvore pelo qual ele está inserido. Isso quer dizer que a partir de hoje, quando eu estiver no meu trabalho, o que vai acontecer quando eu estiver no trabalho? As pessoas vão olhar para mim e não vão perceber o bom que você fez. Elas vão olhar e vão perceber, o ambiente mudou de repente. Você percebeu? Você percebeu que existe um peso de glória diferente? Eu estou todo arrepiado. O que aconteceu? Não aconteceu nada, querido. Foi só você que entrou no lugar. E quando você pisa naquele lugar, a glória que está dentro de você está sendo... Está comigo? Diz para o seu irmão, isso é fruto. E movimento nenhum pode alcançar isso. Você está entendendo? Fruto, fruto. Diz para o seu irmão, eu serei movido por fruto. Você que vai se batizar hoje, nós seremos movidos por fruto. E não por um movimento gospel, caído, perdido. Não, querido, o que movimenta e direciona essa casa não é um sistema religioso, é o Espírito vivo. Aleluia. Ah, Jesus. Por quê, pastor? Porque não é uma regra, Fernandinha, que pode determinar o que é certo e o que é errado na minha e na sua vida. Não. É o Espírito que vai nos ensinar a andar à altura do nosso chamado. Tem um exemplo em Romanos 8,14, vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo profeta, são guiados pela mãe de santo, são guiados pelo pastor, são guiados pelo... Não, irmão, os filhos de Deus, está escrito, são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, querido? É por isso que tem tanta gente ferida com líderes em algumas igrejas, porque não conheceram o Evangelho, mas tiveram uma experiência com a religião e os seus ativistas gospel. Existe uma estatística, Fernandinha, que diz que para cada pessoa que está dentro das igrejas, existe uma desviada fora. E sabe qual é o problema? Que muitas dessas pessoas, Fernandinha, não saíram porque decidiram viver outra coisa, saíram porque foram feridas no lugar que deveriam ser acolhidas. Ai, irmão, em nome de Jesus, eu acredito na minha geração que vai expurgar do altar esses manipuladores, esses homens mentirosos que querem tirar e não entregar. Deus está sacudindo os altares das igrejas do Brasil. É por isso que você está vendo muitos escândalos aí fora. Não fica espantado, não. É porque Deus está limpando a sua casa. Porque Ele quer te dar um lugar saudável para você crescer e amadurecer. Homens que não se vendem pelo sistema, homens que não se vendem por posição, homens apaixonados por Jesus e pela missão que receberam, homens de verdade. Não são homens construídos na internet, são homens gerados no calor da dor. O Evangelho não é isso. E se você está aqui hoje, foi uma vítima desse sistema caído e opressor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Eles não sabem o que fazem. Nos perdoe. Mas Deus está te dando uma oportunidade hoje de mudar a sua história. Essa dor não pode mais definir o destino da sua vida. Ela acaba aqui hoje, porque para mais referências, Deus levanta uma boa.
para os homens opressores. Deus levanta aqueles que irão entregar a vida. Para aqueles que te feriram, Deus está levantando aqueles que irão curar as feridas. Cadê esse povo? Levanta aí que eu quero ver o povo que vai se batizar e vai ser levantado para curar uma geração ferida e perdida. Amém ou não amém? Aleluia. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui muito forte. Meu Deus do céu. A segunda diferença, e eu estou caminhando para o final, é que a religião muda a aparência. Olha isso, só o evangelho transforma a essência. A religião quer mudar a sua aparência. É verdade, pastor? A religião vai te fazer andar como crente, vestir como crente, falar como crente, viver como crente. Ele vai falar vaso, vasilha, the king, the power, não sei o que. Ele vai te ensinar a se comportar como mas não vai se preocupar com seu coração convertido. É por isso que tem tanto pecador inculpado, que ao invés de estar sendo curado, estão colocando no altar, irmão. Religião só afasta o homem do homem de Deus, querido. Então, Jesus nunca teve problema com pecadores. Amanda, nunca teve. O problema, Jesus sempre foi com os fariseus. Quem eram os fariseus? Pastor, eram os doutores da lei, eram aqueles que conheciam a palavra e as escrituras melhor do que qualquer um. O problema de Jesus era com esses que sabiam a verdade, mas viviam à margem dela. É gente que parecia, mas no fundo estava podre. Deus vai... Em Mateus 23, Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: caçador, vocês são como sepulcro caiado. Está bonito por fora, mas podre por dentro. Estão querendo vestir uma capa que não tem caráter para sustentar. Meu Deus, o que é isso? A gente preocupada com a aparência, com a reputação, esquecendo da essência. Religião, querido, não é evangelho. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vocês me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta, a gente dizer que crê nele, mas viver como se ele nunca existisse. Não adianta, querido, isso não muda nada, mas vai mudar tudo a partir do momento que as nossas atitudes estiverem vinculadas ao nosso comportamento. Se eu não falar só que creio, mas viver como se ele estivesse do meu lado, aí muda tudo. Você está comigo? E quando isso acontece, pastor, você vai ver, não apenas só ou pelo comportamento, pela forma como se veste, não. Quando o evangelho alcança, você vai perceber que aqueles que gostavam de falar mal não tem mais prazer na fofoca que faziam. Você vai ver que aqueles que gostavam de visitar motéis vão perder o prazer de estar nesses lugares, não porque alguém proibiu, mas porque o Espírito o constrangeu. Quando, pastor, que eu vou ver esse evangelho que muda a essência? É quando o baseado não faz mais sentido, porque você encontrou um prazer maior. É quando ele vai mudando por dentro. E antes você já era até barraqueiro, as pessoas tinham até medo de falar alguma coisa ou de confrontar você, porque antes você respondia na mesma moeda, você falava na mesma altura, no mesmo tom, fazia e acontecia. As pessoas olhavam para você e diziam: ali é barraqueiro,
Mas hoje não, Fernandinha. Hoje engole até alguns sapos. Sabe por quê? Porque colocou nas mãos de Deus o seu direito de resposta. Vão olhar para você e vão dizer: ué, não vai responder na mesma moeda, não? Não, querido, porque eu aprendi que não se paga mal com mal. Eu aprendi. Existe um Deus que responde por mim, e a resposta dele é melhor do que a minha. Aí, irmão, se for para aplaudir Jesus, faz com vontade em nome de Jesus. É o Evangelho, diz para o seu irmão, é o Evangelho que muda a essência e não apenas o comportamento. A religião nos separa, querido, colocando alguns em lugares de juízes de causas espirituais. Por quê, pastor? Porque é assim que a gente aprende. Se o foco da religião é mudar a aparência, nós também seremos julgados por ela. Amém ou não amém? Quantas vezes eu fui julgado por não me parecer? Mas graças a Deus. Por quê? Porque não existe molde. Não. Por quê? Porque o Evangelho não coloca ninguém em molde. Não. O Evangelho trata-se de um lugar de liberdade. Deus quer te usar do seu jeito, da maneira que te fez. Você está entendendo? Não, você não tem que se parecer com o pastor Robert. Você não tem que se parecer com a pastora Maiara, com a pastora Bruna, com o pastor Alex. Não, que Deus vai te usar da maneira que Ele te construiu. Você entendeu isso? Tem alguém que fica feliz com isso? Quem quer nos colocar em um molde, irmão, é Satanás. Mas aqui existe um Espírito que nos dá liberdade para fluir da maneira que Ele nos chamou para ser. Por quê, pastor? Porque a verdade é que a religião exclui o maior e o melhor dos santos, mas só o Evangelho acolhe o pior dos pecadores. E graças a Deus por isso, porque eu estou aqui por isso, irmão. Amém? Entenda isso em nome de Jesus. Cara, por muito tempo, Fernandinha. E cara, eu tô terminando. Quem quer que eu termine? Levante a mão. Ninguém, ó, o pessoal está pegando mesmo. Graças a Deus, quase que eu fiquei assim, ó. Sabe, Fernandinha, por quanto tempo tiraram as pessoas da mesa de Cristo, da ceia, por causa dessa verdade que foi intrínseca no nosso meio, como se fosse uma doutrina espiritual. Quantos aqui já não foram impedidos de chegar na mesa porque acharam que eram indignos? Quantos aqui, levanta a mão para me ver, para me saber que eu não estou sozinho? Quantos aqui não cearam porque acharam que não eram dignos da ceia? Quantos aqui, sejam sinceros? Só que, Fernandinha, que loucura, porque exatamente esse é o único motivo da gente poder cear. Você está comigo aqui, querido? A ceia nunca foi para os dignos, porque se fosse assim, ela não poderia ser compartilhada com os homens, porque nós nunca seremos dignos dele. Você está aqui comigo? Você está compreendendo isso? Ceia não é para quem é digno. Deus está te curando hoje, querido. Deus está te curando de algumas mazelas, de algumas feridas causadas por homens que excluíram você de acessar os lugares que deveriam te aproximar. Porque em João 6 vai dizer: eu sou a comida verdadeira, eu sou a bebida verdadeira. Aquele que come e bebe de mim jamais terá fome e sede. Quando eu impeço alguém de cear, eu estou impedindo ele de acessar o próprio Cristo. E sem Cristo não existe arrependimento, irmão. Porque convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é obra do Espírito, mas conduzir o homem ao arrependimento é obra e missão de Cristo. Você está comigo? Quantas vezes eu fui impedido de cear porque o meu próprio coração me condenava,
ou porque algum líder não permitia. Não, só pode ser se você não for batizado. Aonde está escrito isso? A ceia é Cristo. Você está comigo aqui, querido? Eu estou caminhando para o final. Fica de pé. A ceia, diz para o seu irmão, a ceia é Cristo. A ceia é Cristo. João 8, versículo 3, vai dizer assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-me uma mulher surpreendida em adultério. A banda já pode subir. Os mestres e os fariseus trouxeram o que, querido? Uma mulher surpreendida e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: mestre, perceba o diálogo. Eles estão querendo pegar Jesus. Mas olha o mestre, olha a palavra que eles estão usando. Mestre, que nem, entenda isso em nome de Jesus, nem todos aqueles que te respeitam acreditam no que você carrega. Mestre, que cordialidade é essa linda, mas de um homem que quer ver Cristo caído. Cuidado, irmão, com as cordialidades alheias de gente que está batendo nas tuas costas para você ir para um caminho errado, mas está doido para te ver caído. Cuidado. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida em ato de adultério. Ela foi surpreendida em ato de quê? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Entenda uma coisa: eles estavam usando uma pergunta como arma, a fim de ter uma base para na verdade o que eles estavam querendo é acusar Jesus. Amém? Você está aqui comigo? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. A primeira vez que Deus escreve na pedra é quando Ele vai dar ao homem a sua lei. Isso aqui não está nem no esboço, irmão. Só que agora não é mais um Deus no céu, é um Filho na terra, escrevendo. E o que Ele está escrevendo? Uma nova ordem, uma nova lei, uma nova aliança. E o que essa aliança diz? Vamos ler, eu vou te dizer o que ela diz. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar na... Próximo. Inclinou-se novamente e continuou a escrever aonde? Isso, o chão eram as pedras do templo. Vamos lá, era o pátio do templo. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Próximo. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Não pode condenar, porque a nova sentença foi escrita. Você vai ver qual é essa nova sentença. Próximo. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Esse é o motivo de estarmos aqui, ó Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui. Esse é o motivo. É por ele que nós estamos batizando hoje. É por causa disso aqui que nós estamos de pé. É por isso que a nossa família não sucumbiu, que a nossa empresa não faliu, que nossos filhos não se perderam. É por isso que diante de todos os desafios que enfrentamos, continuamos de pé, porque dele disse: eu não a condeno.
Por que ele está dizendo isso? Porque no versículo posterior ele vai dizer para os homens que queriam acusá-la: se alguém estiver sem pecado. Aí agora ele está dizendo: nem eu a condeno. Sabe por quê? Porque o único que não tinha pecado escolheu amar. O único que podia condenar escolheu abraçar, escolheu perdoar. Essa é a nova lei que rege os homens, não a lei da condenação, mas a lei da redenção, que diz que a partir de hoje não existe mais maldição e possa parar. Aleluia. Eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado, porque a partir de hoje eles foram esquecidos. O texto de Isaías 43:18 vai dizer: esqueçam do que se foi, não vivam no passado. Entendam uma coisa, Deus te trouxe aqui para te dizer: esqueça do que se foi, porque aquilo que você fez eu não me lembro mais. Filho, eu prefiro te perdoar do que te perder. Eu prefiro te perdoar do que te perder. Entenda isso em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Cadê a banda? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Esqueça. Satanás vive tentando te lembrar do que você fez, da onde você pisou, com quem você se relacionou. E Deus te trouxe aqui na tarde do dia 12 para dizer: eu não me lembro mais do que você fez, porque eu prefiro te perdoar. Porque eu posso e vou escrever uma coisa nova, e ela já está surgindo. O texto vai dizer: e até no deserto eu construirei caminho e riachos do ermo. Nós estamos diante de uma boa notícia. E que boa notícia é essa, pastor? Deus está escrevendo uma nova história naquelas que o diabo tentou colocar um ponto final. Hoje é noite, dia da gente. Feche os teus olhos, porque hoje é noite de restauração, de cura, de libertação, de feridas sendo fechadas. Hoje é noite de um novo começo. Hoje é noite de uma nova história. Deus separou o dia de hoje para marcar a história da nossa vida. Eu declaro o nome de Jesus: nessa dor você não para, nessa ferida você não para, nos teus erros você não para. Eu rodei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora. Quero chamar os pastores para subir.